O câncer de mama é o tipo mais frequente depois dos tumores de pele não melanoma. E o de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais frequente. Um percentual destes tumores é de origem hereditária e podem estar associados à presença de variantes patogênicas nos genes BRCA1 e BRCA2, representando também um risco aumentado de desenvolvimento de câncer para os familiares dos pacientes. A identificação de variantes patogênicas através da testagem por painéis genéticos garante a definição de melhor conduta clínica para os pacientes com essas neoplasias, além de prevenir recidivas, surgimento de tumores secundários, promover o diagnóstico precoce e prevenir novos casos na família. A ANS garante o acesso ao painel genético através do rol de procedimentos e eventos em saúde. No entanto, no âmbito do SUS, apenas 5 estados possuem legislação aprovada para a detecção e manejo de câncer de mama e ovário hereditários. O estado de Goiás instituiu a testagem através do programa Goiás Todo Rosa, lançado em 2023 e que já testou mais de 190 pacientes. A implementação de uma política pública nacional para a testagem de BRCA no Brasil busca garantir maior equidade em saúde, com foco em diagnóstico precoce e prevenção. Mas para garantir uma boa execução e sustentabilidade da política, é preciso definir diretrizes clínicas claras, preparar uma boa estrutura assistencial e garantir planejamento financeiro. O sucesso de uma proposta como esta exigirá um compromisso com a pesquisa, combinado à avaliação e à adaptação das práticas existentes. Somente por meio de uma abordagem colaborativa e baseada em evidências, será possível garantir que todos os indivíduos tenham um acesso equitativo aos serviços de avaliação genética e, assim, promover uma melhor saúde e bem-estar para toda a população brasileira. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao painel do TJCC sobre a testagem genética de BRCA1 e 2. Eu quero aqui, em nome da FEMAMA, fazer um agradecimento especial a esse evento, a esse congresso que acolheu uma pauta que é tão cara a todos nós, e tão cara a FEMAMA em especial, pela luta que nós temos feito em prol da inclusão desta tecnologia no Sistema Único de Saúde. Eu quero também agradecer muito ao apoio que nós estamos recebendo da AstraZeneca para realizar esse trabalho. Eu acho que mais do que bons diagnósticos na saúde pública, nós precisamos também ser capazes de oferecer soluções. E a AstraZeneca tem entendido isso conosco e tem apoiado aí de maneira muito importante o desenvolvimento do trabalho que nós queremos apresentar para vocês aqui hoje. Desde meados de 2019, a FEMAMA tem se organizado, a FEMAMA, uma rede de associações de pacientes que lutam pela causa do câncer de mama, tem se organizado do ponto de vista científico e técnico para levar ao Congresso Nacional a discussão sobre a importância de nós incluirmos a testagem genética no Sistema Único de Saúde. De lá para cá, praticamente 5 anos se passaram, nós avançamos algumas etapas, mas chegamos numa etapa talvez bem crítica do processo, que é a etapa em que nós envolvemos a sociedade com maior força e que nós trazemos parceiros e que nós sim damos visibilidade pública, porque é só assim que a gente avança na política, é só assim que a gente convence os tomadores de decisão. E para fazer isso, nada melhor do que mostrar experiências bem-sucedidas, ouvir especialistas, ouvir aqueles que de fato conhecem e são capazes de traçar os caminhos. E, em paralelo ao processo de construção da lei, a FEMAMA desenvolveu um policy paper, um artigo científico expandido, que está disponível hoje no www.femama.org.br para download, e trouxe aqui alguns dos autores do material, especialistas da área, entusiastas da causa, para falar um pouquinho sobre o conteúdo desse material e nos ajudar a entender por que a testagem genética de BRCA1 e 2 ela é tão importante.
Então, nós temos aqui hoje a doutora Rosemar Haral, que é mastologista e professora associada da Universidade Federal de Goiás. Um minutinho. O oncologista e gestor na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutor Gustavo Ribas. A oncologista do Grupo Oncoclínicas, doutora Carolina Vieira. A pós-graduanda em Gestão de Saúde Pública e ativista da causa oncológica, Janaína Almeida. E ainda, por fim, o mastologista do Instituto Nacional do Câncer, doutor Marcelo Belo. Eu vou passar a palavra para a doutora Rosemar, contar um pouco da experiência do projeto Goiás Todo Rosa, que tem cumprido um papel de pioneirismo na discussão da testagem genética no Sistema Único de Saúde. Doutora Rosemar, por favor. Vocês viram que ele chamou meu nome e eu levantei, né? Porque meu nome é pronto, Alexandre, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada, Alexandre e a FEMAMA, pela oportunidade. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação e esses seriam os dois tópicos que foram solicitados para que a gente falasse: o Policy Paper, que é esse documento sobre acesso à testagem em pacientes com câncer de mama e ovário herdado, e como que nós fizemos isso, como que foi construída a implementação dessa testagem no primeiro estado brasileiro, que é Goiás. O Policy Paper, na verdade, foi um documento construído, como o Alexandre falou, pela FEMAMA e pela Sociedade Brasileira de Mastologia. O cerne desse documento é o acesso ao painel genético para a identificação de câncer de mama e ovário herdado. Esse documento está no site da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEMAMA. E por que debater isso? Por que debater câncer de mama e ovário herdado? Porque 5 a 10% dos cânceres de mama têm esse comportamento de herança. Então, a pessoa desenvolve o câncer porque ela nasce com uma predisposição para desenvolvimento do câncer. E, em torno de 26%, essa realidade se repete no câncer de ovário. E por que isso é tão importante que nós identifiquemos essa mulher ou esse homem com essa predisposição para câncer? Porque quando essa mulher tem o câncer e nós identificamos que ela teve essa doença em decorrência de uma predisposição genética, a estratégia de tratar essa mulher é diferente, a forma que nós vamos tratar essa mulher é diferente. E nós criamos a possibilidade que os parentes dessa mulher também possam ser testados, e se nós identificamos essa predisposição genética, nós traçamos estratégias para evitar que esse câncer aconteça nesses seus familiares. Por isso, esse Policy Paper é tão importante. E existem, na verdade, 5 estados brasileiros que têm legislações estaduais que autorizam a população SUS, a paciente do SUS, ter acesso ao painel genético. E, se a gente reportar a nossa legislação, desde 2014, a testagem genética já está disponível pela ANS. Então, desde 2014, a população brasileira, teoricamente, teria que ter acesso ao painel genético. Entretanto, essa realidade somente é verdadeira na população da saúde suplementar. Na saúde SUS, isso não é verdadeiro. E, considerando que a saúde é um direito de todos, uma obrigação do Estado, e que, seguindo os princípios do SUS, nós precisamos de igualdade, toda e qualquer mulher, então, independente dela ter acesso ou não à saúde suplementar, ela teria que ter acesso ao painel genético. Nós começamos, então, em Goiás, a construção do Goiás Todo Rosa. O Goiás Todo Rosa é um projeto que tem como objetivo inicial o acesso ao painel genético para pacientes com câncer de mama e ovário herdado e em seus familiares. O start desse projeto foi por uma reunião organizada pela AstraZeneca, onde foram colocados numa mesma sala os principais centros de tratamento de câncer de mama no nosso estado, para debatermos quais seriam as possibilidades da gente levar essa legislação para a prática, sair do papel e ir para a prática, o acesso ao painel. Quais seriam as nossas facilidades, as nossas dificuldades para a execução disso. Dessa reunião foi construída uma equipe de trabalho grande, 2 pessoas, a doutora Elisângela, que é essa com bolinhas com camisa de poá, e por mim. Colocamos essa possibilidade no papel, levamos até a reitora,
a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita. Por quê? Porque o centro, a Universidade Federal de Goiás tem um centro, tem equipamento para a realização de teste genético, e nós já estávamos fazendo isso na forma de pesquisa. Por mãos da reitora da Universidade Federal de Goiás, isso foi levado, então, para o Dr. Sérgio Vencio, que era o secretário de Saúde. Dr. Sérgio Vencio, nós temos equipamentos dentro da Universidade Federal de Goiás para a realização de painel. Nós precisamos de comprar o kit. O Estado se compromete na compra desses kits e conseguimos um sim do secretário estadual de Saúde. Graças a Deus, ele olhou e viu isso com bons olhos. Isso foi levado ao governador Ronaldo Caiado, que assinou, então, um contrato de parceria entre a Universidade Federal de Goiás e o Estado e a Universidade Federal de Goiás, se comprometendo a custear os kits que seriam utilizados para a testagem. Isso foi publicado em Diário Oficial, extremamente importante, isso dá sustentabilidade para o projeto. Nós temos 30 meses de contrato oficializado e publicado. Como uma fase sequencial a isso, nós chegamos, então, para a Secretaria Estadual de Saúde e fomos levar esse projeto para toda a Secretaria. Quem está aqui, que tem contato com gestão, entende quanto é complicado você colocar, mesmo dentro da Secretaria, vários entes conversando. Então, você chega numa Secretaria que já existe uma rotina de trabalho, trazendo um novo projeto, e precisa conversar com cada setor, com as superintendências, com a regulação, com todo uma estrutura que já existe, explicando o que é esse projeto. Várias reuniões foram realizadas para que a gente, então, pudesse verdadeiramente implementar esse projeto, depois da assinatura do governador. Isso foi levado para uma reunião de CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, porque a gente precisava que todos os municípios do Estado tivessem consciência do que nós estávamos conversando. Tivemos um apoio da TI importante, porque o Centro de Genética da Universidade Federal de Goiás passou a fazer parte do serviço do Estado. Então, hoje, o Centro de Genética da Universidade ele está dentro da rede estadual, para que toda Goiânia tenha acesso ao exame realizado ali, para que esse resultado também depois possa ser reportado para a atenção primária. Várias reuniões com o secretário estadual de saúde, vocês sabem a dificuldade disso, algumas vezes a gente desmarca consultório, desmarca a cirurgia, 20 minutos antes eles ligam e falam assim, foi cancelado, o secretário vai representar o governador e tal. Então, assim, mas conseguimos várias vezes estar com ele, ele foi extremamente solícito, é um mineiro, doutor Racível, primeiro o doutor Sérgio, depois o doutor Racível, que abraçou imensamente a nossa causa e nos respaldou em tudo que a gente foi tendo dificuldade, porque várias foram as dificuldades. E, além dessa conexão intra-secretaria estadual, nós ainda tivemos que fazer a conexão entre outras instituições. Então, vocês imaginam, pegar a secretaria para conversar com a universidade, para conversar com a FUNAP, que foi, na verdade, o nosso gestor financeiro, não é algo fácil, mas conseguimos, novamente, vencer essa barreira, apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia e apoio do terceiro setor. Então, hoje, a gente tem apoio do terceiro setor, ASTRA, DAIXI, MSD, Roche e Libes, nos respaldando para que a gente possa fazer algumas ações que, muitas vezes, se for depender de licitação, a gente tem dificuldade, como a construção de material didático, que é utilizado nesse projeto. Então, tem uma série de ações que, com a ajuda do terceiro setor, a gente consegue caminhar com mais facilidade. E esse era o nosso objetivo principal, inicial, que está na primeira linha, acesso ao painel genético. Entretanto, quando nós fomos caminhando dentro do projeto, a gente percebeu que não poderia ser só acesso ao painel. Eu teria que capacitar a atenção primária, conversar com a atenção primária para entender o projeto. Eu precisaria de ampliar a minha rede de biópsia, fazer uma conexão entre a atenção primária e terciária e uma avaliação de microcusteio, quanto que isso custa para o Estado de Goiás a implementação de um projeto como esse. Então, hoje, Goiás Todo Rosa não tem só o objetivo, essa primeira linha, mas todas as outras sequenciais. Quais são os nossos resultados? Nós já fizemos 10 atividades teóricas, 109 presenciais e uma virtual, 408 profissionais capacitados, até o momento de 2 regionais, estamos começando na semana que vem a 3ª regional, então essas são as que nós fomos, a Sudoeste na azul e no vermelho, e em amarelo a região norte do estado de Goiás. As nossas distâncias percorridas,
Boa parte desse processo de capacitação, nós só tivemos, eu e a professora Elisângela, só fomos com o Estado em um momento, com o transporte do Estado. Todos os outros momentos em que nós fomos, e todas essas quilometragens percorridas, foram com verbas nossas, pessoais, uma vez que a gente não tem a verba do Estado para fazer esse transporte. Mas conseguimos fazer esse trabalho, e esses são os nossos resultados, até abril de 2024. 193 amostras coletadas, 123 de pacientes, 123 amostras coletadas, 87 amostras de pacientes, 36 de familiares, e esses são os nossos resultados. Nós temos um percentual de positividade de 31% das amostras coletadas, 14 pacientes BRCA1, 7, chama atenção para esse número, 7 TP53, 4 ATM, 2 BRCA2, 1 BARD, 1 PALB, 1 check. Esses são os nossos resultados até o momento. Todas essas informações estão no site da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente tem um espaço dentro do site com todo o material que a gente desenvolveu para esse projeto, com histórico, com fotos, com material didático que nós utilizamos na capacitação, com vídeos educativos. Tudo isso está dentro da página da Secretaria Estadual de Saúde. Isso foi apresentado no CONAS. E, para vocês terem uma ideia, esse material, essa página, na verdade, me foi fornecida pela Andréia, quem eu agradeço muito, da AstraZeneca, para a gente ter uma ideia do processo, da linha de construção. Então, nós começamos, assim que nós tivemos a nossa primeira reunião, até a assinatura do governo, até começarmos a testagem, nós gastamos 4 meses. 4 meses. Por quê? Por que isso foi possível? Isso foi possível porque a gente conseguiu sensibilizar o Poder Executivo. É possível replicar isso aqui? É. É possível replicar o que Goiás está fazendo? É. Mas nós precisamos o engajamento das sociedades médicas e das ONGs. Por muito tempo, eu acho que a sociedade médica ficou muito na função que, teoricamente, é a nossa, que é capacitar os próprios profissionais que estão ali, e eu vejo isso como sendo algo que é pouco para uma sociedade médica. A sociedade médica precisa se engajar, sim, em políticas públicas, porque nós temos o conhecimento para isso. E boa parte de nós, profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, que estamos hoje trabalhando, nós viemos de uma formação de serviços públicos. Então, eu vejo como uma obrigação nossa, a sociedade médica, retribuir para a população aquilo que nos foi dado. O nosso diploma, o nosso mestrado, o nosso doutorado, vem, muitas vezes, de um serviço público funcionante. Nós precisamos de sensibilizar o Poder Executivo. Não adianta, pessoal, não é possível replicar um projeto como esse se o Poder Executivo não enxerga isso como sendo uma bandeira que, para eles, é importante. É, sim, uma grande ação midiática, e isso é importante para eles. Ok, tudo bem, me ajude a trabalhar, me dê oportunidade para fazer o que tem que fazer, e podem utilizar isso, não tem problema nenhum, está tudo certo. A gente precisa de ter uma capilaridade dentro da Secretaria Estadual, e entender como é que funciona uma Secretaria Estadual, que é muito difícil. E que aquelas pessoas que estão ali, graças a Deus, hoje a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás permite isso, que a gente tenha acesso e consiga trabalhar ali dentro, dando sugestões, algumas vezes querendo caminhar 10 passos, outras vezes eles falam, não dá, recua, mas a gente precisa de ter uma capilaridade lá dentro. E, finalmente, fazer uma avaliação, obviamente, de custo-efetividade. E isso é o que está sendo feito agora. É um projeto que a gente está desenvolvendo junto da Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Dr. Henrique Couto, de Belo Horizonte, onde nós vamos fazer uma avaliação de custo. Quanto isso custa para Goiás? Qual o valor real de custo de um projeto como esse, para que a gente possa trazer para o estado de vocês. Isso aqui foi o que Goiás gastou, eu acredito que seja factível, e a gente sabe que é factível. Isto é custo efetivo. Tem uma série de trabalhos na literatura mostrando que o acesso ao painel genético é custo efetivo, reduz morte e é custo efetivo. É uma honra estar aqui com vocês. Minha primeira participação na TJCC, eu não fui convidada, fui andar, fiquei encantada, e realmente é uma honra poder participar com vocês de pessoas que acreditam que o SUS é factível. O que a gente precisa é conhecer pessoas, conectar pessoas para que elas funcionem e trabalhem bem. Essa não é uma fala minha, essa é da Andréia, mas que eu incorporei. Muito obrigada. Tchau. Oi. Obrigado, doutora Rosemar.
A doutora Rosemar tem cumprido um papel muito importante de liderança nesse movimento. Ela tem viajado muito, tem levado a experiência para outros estados também. E nós ficamos muito felizes com o apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia, porque, de fato, é isso, né? Nós precisamos construir um movimento articulado, senão o processo não avança. A doutora Rosemar vai ter que se retirar, tem agora também um painel da Sociedade Brasileira de Mastologia. Nós agradecemos muitíssimo. A senhora fique super à vontade, tá bem? Obrigado. Dr. Gustavo Ribas, do Distrito Federal, também, né, o distrito tem uma lei já aprovada, também está fazendo uma movimentação junto à secretaria, e como gestor e como oncologista, o senhor fala também de um lugar especial para isso, né, para enxergar o sistema. Como é que nós podemos estimar a implementação da testagem no Distrito Federal, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pela presença de todos. Faço as minhas as palavras também da doutora Rosemar, a respeito da honra de participar desse evento, 11º Congresso do TJCC, e atuar em políticas públicas voltadas para a saúde da população do SUS, tão necessitada. Iniciando a nossa apresentação, o nosso compromisso com a testagem genética do BRCA no Distrito Federal, iniciamos então a participação. Aqui minha declaração de conflito de interesses, que não há. Iniciamos a nossa participação debruçando-se sobre a nossa lei, que foi publicada no ano de 2020, em 25 de novembro de 2020. Lei essa que contemplava o acesso da população de alto risco para câncer de mama, para testagem do BRCA. Essa lei 6.733, dispunha sobre a obrigatoriedade da rede dos hospitais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal assegurar a realização do mapeamento genético nas mulheres de elevado risco para câncer de mama. E ao nos depararmos com a lei e avaliarmos a sua operacionalidade, a sua aplicabilidade clínica, detectamos algumas situações que seriam importantes ao longo dessa jornada de implementação da política de testagem genética na população do câncer feminino, mama e ovário. Situações essas avaliadas com relação à sua dotação orçamentária, muito importante na análise de uma lei, a sua aplicabilidade quanto a recursos disponibilizados pelo poder público e, principalmente, também a sua obrigatoriedade de realização de fluxogramas dentro da assistência. Fluxogramas esses envolvendo áreas da atenção especializada ambulatorial, sejam elas mastologia, a genética médica, a oncoginecologia e a oncologia clínica. Então, precisava haver a integração dessas especialidades para que a operacionalização dessa lei se tornasse viável e factível. A partir desse momento, vários atores foram envolvidos nesse cenário de avaliação e de análise da lei e a sua aplicabilidade dentro do contexto da assistência oncológica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foi feita a interlocução não só com as áreas assistenciais, como havia falado, mas também com os órgãos de poder público, os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Distrito Federal, e a Casa Legislativa do Distrito Federal, através de uma frente parlamentar de enfrentamento ao câncer que fora criada para, entre outras finalidades, também tornar viável esse processo de incorporação da tecnologia da testagem do BRCA. Então, vários eventos, vários workshops, vários módulos foram realizados, mais uma vez enfatizando aqui o apoio da AstraZeneca, nesse sentido de fomentar
tecnologia, fomentar recurso, fomentar informação e fomentar um processo para a linha de cuidado nessa avaliação. Então, foram feitas jornadas do paciente do BRCA mutado, jornada essa que começou em outubro de 2022, né, cujo foco foi testagem genética para mutações patogênicas do BRCA1 e 2. A partir desse movimento acionado com as especialidades médicas afins do cenário da política do câncer, os atores com relação aos órgãos de controle também acionaram mecanismos para que se tornasse célere esse processo de encaminhamento da lei. Então, o Tribunal de Contas do DF, em outubro de 2023, determinou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que cumprisse, dentro de um prazo de 30 dias, esclarecimentos, maiores informações, maiores detalhes a respeito da lei que for implantada em 2020, Lei 6.733, correlacionando a sua aplicabilidade, sua relação com custos, sua relação com fluxogramas de atendimento e sua relação com o impacto na população do Distrito Federal. Foi feita também uma reunião através da Comissão de Cultura e Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal, reunião essa na qual participamos, que houve também a deliberação sobre algumas análises justamente nesse cenário de dotação orçamentária, recursos disponíveis, possibilidade de acesso das pacientes e possibilidade de implementação de toda a tecnologia voltada para essa implementação. Continuando nesse cenário de incorporação, de análise, de troca de experiências, agora em maio foi realizado em Brasília o BBCS, que é um importante simpósio de câncer de mama, e que houve também essa discussão dentro desse cenário da incorporação da tecnologia. E esse policy paper que foi falado, que é um caderno científico, um artigo científico, mas também um caderno de intenções, um caderno político, que visa estratégias de diagnóstico, estratégias de tratamento e estratégias de incorporação da tecnologia, envolvendo toda a estrutura assistencial. Esse documento, ele se alicerçou em vários pilares envolvidos, feitos por todas as equipes técnicas que o desenvolveram. Pilares esses que mostravam o grande benefício do rastreamento, o grande benefício dos critérios de inclusão dessas pacientes na testagem, o grande benefício de uma regulamentação e de um planejamento orçamentário e de recursos através do poder público de importância para que se destinassem recursos para a tecnologia a ser implantada, recursos também voltados para a estrutura assistencial, de modo que avaliassem essas pacientes desde a sua suspeição, com nódulos mamários suspeitos, até a elaboração de mapeamento genético e análise e aconselhamento genético para os familiares também das pacientes testadas. É muito importante dizer que nessa implementação desse policy paper envolve também não só a paciente, mas também os familiares, nos seus âmbitos de primeiro, segundo e terceiro graus de parentesco. Então é muito importante essa análise assistencial e de aconselhamento genético a todos os familiares. E, obviamente, envolvendo critérios relacionados à implementação do poder público exatamente. Fundamentação legal, fundamentação jurídica e análise quanto à sua aplicabilidade. Continuando, e dentro desses pilares do policy paper, pilares dos quais nós tomamos posse lá no Distrito Federal também,
e procuramos correlacionar com a nossa realidade no momento, com a nossa realidade atual. E são 3 pilares muito importantes envolvidos. O primeiro é o planejamento, o segundo são as diretrizes clínicas e o terceiro é a estrutura assistencial que havíamos desenvolvido até aquele momento. Então, rapidamente, eu vou discorrer sobre o que é possível analisar no cenário do Distrito Federal nesse momento. Então, com relação aos critérios definidos em conjunto com a equipe dos geneticistas, junto ao ambulatório de geneticistas, é uma equipe laboratorial e assistencial. Então, foram definidos os critérios de elegibilidade nas mulheres de alto risco, registro dos testes de sequenciamento genético no sistema da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, uma listagem de 11 genes de moderada e alta penetrância para tumores, para câncer de mama e ovário hereditário, uma plataforma de sequenciamento que já foi adotada, já foi implantada, e um protocolo de testagem que está em pleno funcionamento e visando também monitoramento das variantes de significado incerto para esses tumores. Atualmente, a organização do fluxo da linha de cuidado para pacientes e familiares portadores da mutação do BRCA patogênica e estabelecer prazos máximos, isto é, já está em construção esse fluxo organizacional, e o estudo técnico preliminar, um estudo robusto que analisa todo o impacto desta implementação, envolvendo impacto legislativo, legal e até mesmo impacto financeiro e também de impacto ambiental, está sendo realizado e está sendo feito em construção. O que tem a acontecer ainda, o que precisamos implementar, são os gestores e chefias envolvidas nas discussões, cada vez mais, né? Treinar, capacitar, esse é um mecanismo muito importante, a capacitação de profissionais. Essa capacitação de profissionais, ela tem que se tornar perene, contínua, direcionada e cada vez mais profícua, no sentido de implementar qualidade ao serviço. Recursos necessários, como eu já havia falado, importante essa análise, junto aos órgãos de controle. Criar protocolos de testagem através de notas técnicas que já estão criadas, faltam apenas serem publicadas. Definir painéis e genes que estão inclusos no mapeamento genético, são critérios estabelecidos pela Unidade de Genética Clínica da Secretaria de Saúde, e aliá-los, né? Aliar esses painéis de execução aos protocolos assistenciais, que também estão em cada vez mais aprimoramento dentro da nossa Secretaria de Saúde. Gestores e chefias sempre se tornando parceiros nessa caminhada junto à implementação da política de realização do teste, e definido junto às unidades assistenciais, unidades essas das quais eu havia falado: mastologia, genética clínica, oncologia clínica, oncoginecologia. É importante essa interface entre as especialidades e também uma interlocução com os gestores e com quem tem a possibilidade de executar essas políticas de implementação de novas tecnologias. Outro dado importante é definir, junto ao nosso complexo regulador, como seria esse fluxo assistencial, esse fluxo de incorporação da testagem do BRCA. Então, aqui são resumos de como esses critérios já estão bem definidos dentro da unidade de genética clínica da Secretaria de Saúde, e isso é um processo contínuo, gradual, mas sempre focado, sempre destinado para aliar assistência à tecnologia implantada. E aqui, mais uma vez, analisando sobre a aquisição dos kits, das plataformas de testagem, muito importante também, e que haja planejamento orçamentário para a aquisição de toda essa tecnologia e que os kits comecem a rodar e a realizar os testes do ponto de vista de prática assistencial. Finalizando, temos cuja meta é
ser mais agressiva ainda do ponto de vista de extensão de análise dessa incorporação de tecnologias, está sendo criado um projeto piloto com o apoio do terceiro setor, do setor privado, para que desenvolvemos, e junto também ao INCA, para que desenvolvemos cada vez mais plataformas genômicas, plataformas de análise, e que contemplemos mais outros tumores, como o câncer coloretal, não só analisando atualmente, como a gente faz, o câncer de mama ovário hereditário. Eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição e deixo um recado rapidamente, dizendo que o que nos deve conduzir nas políticas públicas deve ser a irresignação. Nós não podemos nos contentar com as dificuldades, com os percalços no caminho, com as negativas de algumas estruturas. Então, a irresignação vai nos mover para caminhos mais vindouros e mais definitivos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Eu acho que o Distrito Federal tem agora aí um caminho a seguir, né, e a FEMAMA é parceira nesse processo, e a gente espera poder continuar contribuindo para que o Distrito Federal seja mais um estado a conseguir implementar de fato a lei. O estado de Minas Gerais é um estado importante que tem a lei desde 2019, e um estado bastante complexo, né, por conta da sua diversidade e extensão territorial. Doutora Caroline Vieira, por favor, conta para a gente um pouquinho como é que a gente pode pensar a implementação no estado de Minas Gerais. Bom dia, queria agradecer à FEMAMA o convite de estar aqui, é minha primeira vez no TJCC, é uma honra estar aqui falando para vocês. Eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas, mas da UFMG, e eu gostei muito da doutora Rosemar, quando ela falou da formação e da gente devolver para a sociedade. Minha formação foi toda pública, foi toda na UFMG, desde a graduação, 2 residências médicas, o mestrado, atualmente eu coordeno a residência médica de lá, então é um tema de muito carinho para mim. São meus conflitos de interesse. Eu começo com esse slide do meu mestrado, que mostra que pacientes serem diagnosticados com câncer no mesmo estadio, só por ela morar num país de baixa ou média renda, como o Brasil, essa paciente tem 2 vezes chance mais de morrer, comparado a países como o Reino Unido e os Estados Unidos. Então, a gente tem que falar de determinantes sociais, a gente tem que melhorar o acesso à saúde. Aqui é a nossa lei, como o Alexandre já introduziu bem, a nossa lei tem 5 anos, nossa lei é de outubro de 2019, foi assinada pelo governador Romeu Zema, a fim de promover testagem para as mulheres de alto risco para a síndrome de câncer de mama, ovário, através de critérios que seriam estabelecidos posteriormente. Então, aqui a gente tem um detalhamento a respeito não só da testagem, mas do direito à ressonância e das cirurgias profiláticas, como a mastectomia bilateral e a salpingoaforectomia bilateral para as pacientes que tivessem a mutação, assim como testagem e aconselhamento de seus familiares. Apesar dessa lei ter sido sancionada, a testagem genética, principalmente para os genes BRCA1 e 2, depois a gente fala um pouquinho de painel, ainda não é uma realidade no segmento público. Isso me traz uma dor, um desconforto muito grande. Por fazer público e privado, eu literalmente atravesso uma avenida e consigo testar pacientes, não só através dos critérios da ANS, mas numa testagem, às vezes, muito ampla e, por outro lado, pacientes muito jovens, eu não consigo oferecer sequer uma consulta, um pré-teste, um aconselhamento genético. A lei deveria garantir, além disso, é importante a gente falar que não é só o teste, a gente precisa de uma rede de cuidados integrada, porque a paciente que tiver mutação vai ter que fazer exames mais especializados, com uma maior frequência, e, além disso, terá acesso a profissionais cirúrgicos para ser submetida, de acordo com seus desejos, suas preferências, a cirurgias redutoras de risco. E como a gente está num congresso que é voltado para paciente, eu quis trazer o caso de uma paciente, porque a gente não está aqui falando de exame, a gente está falando aqui de pacientes, de familiares que sofrem com essa doença. A gente tem paciente aqui, não tem? Pode levantar a mão? Que bom. Então, é o caso de uma paciente real,
atualmente ela tem 47 anos, ela deu entrada na instituição oncológica em agosto de 2023, ela veio encaminhada da mastologia, ela tinha palpado 4 meses antes um nódulo na sua mama, então aí a gente já vê uma jornada com obstáculos, veio para a gente com o diagnóstico de um câncer de mama triplo negativo, que a gente sabe que é uma doença com potencial de maior agressividade, e ela traz para a gente uma história familiar muito sensível, uma mãe que faleceu aos 39 anos de câncer de mama, e essa paciente, além de estar preocupada com sua própria saúde, tem uma filha, uma menina de 10 anos. Então, essa paciente recebeu esse diagnóstico numa doença já localmente mais avançada, mas ainda passível de tratamento curativo, e ela foi orientada pela médica assistente dela da indicação de testagem genética. Por ser uma paciente diagnosticada pré-menopausa, por conta da história da mãe dela, que teve um câncer muito jovem, e por conta de ter um tumor triplo negativo. Então, ela preenchia, ao mesmo tempo, muitos critérios. Enquanto essa paciente tentava nadar contra a corrente para conseguir sua testagem, ela foi submetida a tratamento quimioterápico, felizmente, com bons resultados. Ela fez uma mastectomia com uma resposta completa, mas não deixa de continuar tendo indicação de testagem. Ela procurou, dentro do próprio serviço, uma consulta com geneticista. A gente tem, dentro do Hospital Universitário, a cadeira de genética, mas a gente não tem um ambulatório direcionado para a oncogenética. A paciente, provida dos seus direitos, do seu letramento em saúde, procurou a ouvidoria do hospital de uma forma muito elegante, de uma forma muito adequada. Ela recebeu uma negativa a respeito de não existir aquele fluxo dentro do serviço, e a médica dela, muito indignada, conseguiu, por recursos próprios, um voucher para testagem. Essa paciente foi submetida a um painel e foi detectada uma variante patogênica do gene PALB2, que motivou uma mastectomia contralateral e uma salpingo-ovarectomia bilateral. Eu trouxe esse caso para ilustrar que a gente não pode depender de esforços individuais de profissionais de saúde e dos pacientes que já estão tão fragilizados de ficar correndo atrás de um teste que deveria ser delas por lei. Aqui eu trouxe, a respeito do Outubro Rosa, a nossa Câmara de Vereadores. A gente tenta, como sociedade médica, motivá-la. Principalmente, a gente está aí terminando setembro, vamos começar o Outubro Rosa, onde esse tema chega para a Câmara de Vereadores. Mas a gente não pode lembrar disso só no Outubro Rosa e só nos períodos eleitorais. Eu trouxe mais uma vez o policy paper da FEMAMA e lembrar que foi uma parceria muito importante com a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas eu estou aqui representando a Sociedade de Oncologia Clínica. Então, se a gente junta esforços, a gente une esforços com a FEMAMA, com a ONG, Sociedade de Mastologia, Sociedade de Oncologia Clínica, a gente vai ter muito mais força para alavancar e que essa lei saia do papel de fato. E aí, para isso acontecer, no segundo semestre de 2023, através de um contato de uma organização e logística fornecida pela AstraZeneca, foram unidos vários profissionais em um workshop, desde gestores da atenção básica, oncologistas, geneticistas, mastologistas, cirurgiões e até representantes de paciente, para a gente tentar mapear os possíveis obstáculos para a testagem genética de mulheres, principalmente, com suspeita de síndrome de câncer de mama e ovário no estado de Minas Gerais. Foi utilizada uma metodologia especial de design thinking, então a gente teve dinâmicas muito interativas para a gente tentar elaborar um material para ser trabalhado posteriormente. E aí, o primeiro obstáculo que eu vou citar de forma breve é a capacitação de profissionais, e para isso a gente tem que definir um fluxo. Como que vai ser esse ambulatório de aconselhamento? Quem vão ser os profissionais a ser capacitados, mas, ao mesmo tempo, quem vai capacitar? É claro que a gente quer usar a estrutura do SUS e pegar uma iniciativa como a doutora Rosemar é muito bonita, mas se a gente tiver só 2 pessoas com recursos próprios num estado enorme como o nosso, a gente não consegue capilarizar de forma adequada e a informação chegar onde precisa. Além disso, a gente trazer a navegação de pacientes, que é um conceito extremamente importante,
também para esse processo, para diminuir tempo e diminuir estresse, tanto das pacientes quanto dos profissionais envolvidos. E eu trago aqui um artigo da nossa universidade, que foi minha tese de mestrado, a respeito do impacto da navegação de pacientes no Sistema Único de Saúde. Foi um projeto pioneiro no Brasil, que começou a ser desenvolvido na época da lei e que diminuiu em 34 dias o tempo desde o diagnóstico da paciente até o tratamento oncológico adequado. A disponibilidade do teste é uma realidade, a gente ainda não tem definido em Minas Gerais quem vai financiar esse teste, então também foi levantada a necessidade de definição de critérios de elegibilidade e também de definir um centro de referência no estado de Minas. É claro que a gente vai precisar de coletar em vários lugares, mas os casos, principalmente mais de dificuldade técnica, de avaliação, deveria ter um pilar de testagem. E, para isso ser executado, tentar fomentar parcerias público e privadas e também definição de um código SIGTAP de testagem genética no SUS. A gente não consegue que o exame exista, a gente não consegue introduzir no sistema de alta complexidade porque não tem um código próprio, assim como a gente tem código de tomografia, de biópsia de mama, de mamografia. Além disso, a gente tem que pensar que, se a gente identificar as mutações nas pacientes, nós vamos precisar de outros procedimentos, como as cirurgias profiláticas e o monitoramento de risco. A gente também precisa desses códigos de procedimento para o sistema entender, cadastrar a paciente e ela dar sequência nos próximos passos, de preferência na rede onde ela já está acolhida. Minas Gerais é muito fragmentado, então não é incomum que ela faça uma consulta com mastologista num serviço, com oncologista num terceiro, a cirurgia num quarto, depois volta para a radioterapia, então a gente tenta trazer isso de uma forma mais focada na própria paciente. Um dos desafios é não ter um CID adequado. Se essa pessoa ela ainda não teve câncer, e, por exemplo, é uma familiar de alguém que teve câncer, como que eu poderia introduzir isso no sistema? Mas a gente tem, sim, a gente tem CIDs de histórico familiar de câncer de mama que poderiam ser usados para a gente poder ultrapassar esse obstáculo. Para que possa ser disponibilizado os serviços de forma mais ágil, além da testagem, a gente tem que aproveitar a oportunidade, a janela de ouro daquela paciente ou daquele familiar de estar ali inserido no sistema e o aconselhar da melhor forma possível, porque a gente sabe do impacto psíquico e do medo que a testagem pode gerar. Também é um obstáculo a definição de quem deve pedir. A equipe tem que estar envolvida como um todo, cirurgião, mastologista, agente comunitário de saúde, mas a gente deixar a testagem solta, também a gente fica contando que o próximo colega vai pedir e a paciente acaba não recebendo a testagem de forma adequada. Ao ser identificada a mutação, a gente tem que contar, aí sim, com atenção básica para motivar a família a procurar o sistema de saúde e também ser testado, e que essa regulamentação seja introduzida nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, senão fica como projetos isolados, muito bonitos, mas que não vão ter uma durabilidade adequada. Já estou finalizando aqui para a gente colocar o papel dessa equipe multiprofissional e também das ONGs e das associações de paciente, para que a gente possa, de fato, tirar essa lei do papel. Aqui eu trouxe a nossa champion do Estado, que é a doutora Ana Maria, mastologista, ela está no simpósio ao lado da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a gente tem as guardiãs desse workshop, que acabou com a elaboração em fevereiro de 2024 de um documento que contou com a participação de todos nós, mas para poder dar andamento, depois de fevereiro de 2024, esse é meu último slide, foram realizadas algumas atividades por essa equipe de trabalho, a divulgação do policy paper, que já foi mostrado aqui anteriormente, a gente poder trazer uma estimativa de custos reais para a nossa Secretaria Estadual de Saúde, considerando a magnitude do nosso Estado, através, inclusive, do estudo de custo-efetividade do doutor Henrique Couto, que é um mastologista que a doutora Rosemar citou, mas que é do nosso Estado, de fato. A gente tentar estimar o número de testagens, quando eu olho ali 193, eu acho muito interessante, mas eu pego o meu Estado, Minas Gerais é um país. Então, a gente vai ter que estimar isso de uma forma, de outra magnitude, de uma forma muito maior. Deixar mais uma vez meu agradecimento de estar aqui, meus contatos, e tenho certeza que a discussão vai ser muito rica. Obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Como é de praxe, as perguntas serão feitas no final, então o QR Code já está aparecendo aqui na tela. A doutora Carolina lembrou muito bem, que
uma parte significativa desse debate é o debate que nós fazemos com os pacientes, né? E é por eles, afinal de contas, que nós fazemos todo esse movimento. Nós fizemos questão de ter nesse painel Janaína Almeida, paciente, descobriu câncer há 5 anos atrás, é isso, se eu não estou enganado, descobriu-se também mutada BRCA. Como foi para você lidar com essa informação e como é que tem sido a tua história como ativista da causa? Você quer falar sentada, por favor? Isso, é o verde. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Quero agradecer a FEMAMA pelo convite de estar aqui e vim como paciente para falar um pouco da minha história. Meu nome é Janaína Almeida, eu sou ativista da causa do câncer, sou escritora, sou palestrante e sou defensora do SUS. Isso, para mim, é muito importante, né? Eu entro como uma paciente que tive acesso, e aí eu quero contar aqui, pincelar mesmo, eu trouxe algumas imagens para vocês terem ideia do que eu passei da minha vivência. Para mim é super importante esse tema de testagem genética, porque ele me deu acesso a tanta informação e, para mim, todo mundo deveria ter o mesmo acesso que eu tive, por isso que eu sou uma defensora do SUS. Quando eu me deparei com o câncer, em 2019, eu estava com 30 anos de idade, então super jovem, sem nenhuma história familiar, não tinha ninguém na minha família, onde eu tinha que ter a preocupação ali de um controle de exames de rotina. Eu estava casada com um médico, naquela época eu morava no Paraná, tinha um filho pequeno, Lucas, estava com 5 anos, mostra ele ali na fotinho junto comigo. E aí, no mesmo dia que eu tive o diagnóstico de um carcinoma invasivo, foi tudo muito rápido. Eu tive o diagnóstico através de um exame de rotina, por isso que eu falo tanto do acesso, porque eu tive tudo isso. E nós viemos para cá, ele me colocou no carro, me trouxe para a casa dos meus pais, aqui em São Paulo. E aí começou aquela busca de saber com quem a gente estava lidando, né? Veio um diagnóstico de triplo negativo, que aterroriza muito a paciente, como se fosse realmente um tumor mais agressivo, onde a gente pudesse se preocupar mais. Ele ficou aqui comigo, naquela época, em 2019, 1 semana, 5 dias exatos, e aí ele falou, vou trabalhar, estou indo embora, preciso ir, você vai fazer o tratamento aqui em São Paulo e eu estou indo embora. E eu fiquei, né, naquela busca de falar, meu Deus, com o que eu vou lidar daqui para frente? Eu não sabia que eu ia ficar careca, eu não sabia o que vinha pela frente, porque eu nunca tinha passado por isso e não tinha ninguém próximo a mim que tinha feito uma quimioterapia, por exemplo. E aí ele foi embora, eu passei pelo processo aqui difícil, porque eu lidei com abandono. No mesmo dia ele decidiu, enfim, né, pediu o divórcio. E aí eu lidei com todo esse processo sozinha aqui, mas eu sei que milhares de mulheres são abandonadas pelos parceiros, por isso que eu falo tanto sobre isso, porque é uma estatística gigante. Às vezes o parceiro não abandona no comecinho, mas ele abandona no término do tratamento. Não é todo mundo que sabe lidar com isso. A gente sabe que a rede de apoio sofre muito junto também, mas é um processo que precisa muito ter estrutura para aguentar, né? É muito sofrido. E eu lembro de uma fala dele assim para mim que, olha, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, claro que vai dar certo, né? Olha o tanto que a medicina evoluiu, tecnologia, eu vou ter acesso a um tratamento. Eu sou muito grata por ter tido acesso a um convênio médico, porque não é todo mundo que tem enfim, a mesma sorte que eu tive. Eu tive acesso a um oncologista que foi meu amigo, que foi meu psicólogo, que foi meu médico ali, um parceiro, e passei pelo processo difícil junto com meu filho. O Lucas estava com 5 anos, e para ele foi muito difícil lidar com isso, né, com a imagem da mãe indo embora, com o pai que não voltou. Inclusive, ele nunca mais viu o filho mesmo, assim, ele simplesmente foi embora real. É muito louco isso, mas eu acho que isso não me fez diminuída, sabe? Eu acho que isso fez eu impulsionar, eu seguir a vida e olhar para frente e falar, peraí, tem muita vida aqui e eu preciso, né, lutar por ela.
Então, foi um processo onde, ali, com 30 anos, os médicos já falavam para mim, Janaína, possivelmente você tem uma herança genética aí. E eu falava, mas não tem ninguém. Eu lembro que eles me encaminharam para um oncogeneticista, e o doutor foi incrível, o doutor Benedito, eu gosto muito dele. Ele falou, Janaína, fica tranquila, porque se for isso, a gente vai saber o monstro que a gente vai enfrentar. E isso, para mim, foi tão fantástico, porque eu não tive medo. Eu falei, verdade, né? Pelo menos eu vou saber o que vem pela frente, eu vou ter acesso à prevenção, e, para mim, tudo isso foi mais confortante. Passei por 16 quimioterapias, que, para mim, assim, graças a Deus, meu filho estava ali, minha família me acolheu. Isso, para mim, foi fundamental, a rede de apoio. Só que vem um medo gigantesco, né, de passar pelo diagnóstico ali, enfim, e ter que lidar também com uma mutação genética. E as pessoas falavam assim para mim, mas nem precisa fazer, eu sou paciente, eu nem fiz esse exame. E eu falava, não, eu quero fazer. Só que eu ouvia tantas pacientes me falar que era um exame que não era acessível, que era realizado nos Estados Unidos, que era um exame caríssimo, que não tinha acesso, que eu tinha medo de como que eu ia fazer para pagar esse exame. E aí esse oncogeneticista, mais uma vez, né, fez toda aquela árvore genealógica e falou, Janaína, possivelmente é isso, mas fica tranquila, vai dar tudo certo, e aí você vai saber como vai ser essa conduta daqui para frente. Enfim, passei por 16 quimioterapias, tive o diagnóstico BRCA1, meu filho ali sempre comigo, Lucas. Hoje o Lucas está com 10 anos. Eu precisei ser forte por conta do Lucas. Para mim era bem difícil ter que lidar com isso. E foi muito difícil também saber que a minha família poderia ter essa mutação, porque eu tenho uma irmã gêmea, e a gente é super grudadas, e aí eu falava, meu Deus, pessoa, se você tiver isso, como vai ser? E ela falou para mim, tudo bem, se tiver, a gente pelo menos tem, né, como prevenir tudo isso, fica tranquila. E veio essa mutação genética na minha irmã mais velha, que tem 4 anos de diferença, que é a Flávia. E para a Flávia, assim, foi muito angustiante. A Flávia tem uma doença celíaca, ela tinha uma preocupação gigante, né, por ter uma doença autoimune, de como seria isso para ela, porque não é fácil também lidar com a falta de hormônios, né, tudo que a mulher precisa passar fazendo uma cirurgia preventiva de ovário. E a Flávia não fez ainda a mastectomia preventiva, mas já está no cronograma dela para realizar esse ano. E ela fez, há mais ou menos 2 meses, a salpingoforoctomia bilateral, e para ela agora está sendo lidar com a falta de hormônio, só que para ela é confortante também pensar que esse risco diminuiu. E aí eu fui entender, né, passando por exames a cada 3 meses, que não adianta a gente fazer 1 milhão de ressonância igual eu faço, né, o tempo todo. Eu faço ressonância a cada 3 meses, faço tomografia, milhares de exames, mas não dá para ver. Não dá para ver ali o câncer de ovário, né? Então, para mim, foi assim incrível ter que passar por essa prevenção, porque me deu um acesso de olhar para frente, de cuidar dos meus filhos, e aí eu falo também da família que eu formei pós a doença. Ali eu falo que o maior fator do risco da mulher é ser mulher, né? Só de você nascer mulher, você já tem aí 12,5% de chance ao longo da vida de desenvolver um câncer, e esses fatores vão aumentando. Por isso que é tão importante a gente ter acesso. O BRCA1, ali eu conto do teste genético também, do rastreamento que eu fiz. Eu fiz a cirurgia preventiva, eu fiz a salpingoforoctomia há 40 dias, e eu só realizei agora, aos 35 anos, porque eu tive um marcador tumoral ali, né, alterado, e eu falei, gente, agora nem é hora de eu fazer, eu quero esperar um pouquinho até os 40, e aí a equipe multidisciplinar
graças a Deus, ao acesso também ali, falaram, Janaína, vamos fazer agora? Já que tem que enfrentar isso, vamos enfrentar. Então, agora eu estou nesse processo, né, pós-cirúrgico. Tive também que fazer essa cirurgia preventiva agora. E, graças a Deus, a biópsia também veio negativa, né? Eu sou, enfim, muito grata a tudo isso. Eu falo que tem muita esperança pós-câncer, porque é assim que eu passei pelo processo, no final do tratamento, eu comecei a namorar com o Eduardo, que eu falo que ele é parte do meu processo de cura. E aí o Eduardo, eu falei, Eduardo, não fiz congelamento de óvulos, não tive acesso a isso, porque lá atrás, quando eu descobri a doença, o meu marido, no caso, o ex-marido, estava na consulta e ele falou, olha, ela já tem prole constituída, não precisa fazer congelamento de óvulos, ela não quer ter filho, ela já está tranquila com isso. Eu falei, meu Deus, será isso mesmo? Eu só tenho um filho? Então, Deus é muito bom para mim, porque eu passei por isso. E os médicos todos conversaram com o Eduardo e falaram, olha, ela tem uma reserva ovariana muito baixa, ela não fez nenhuma proteção, os hormônios dela são muito baixos. Eu fiquei 1 ano e 3 meses em menopausa induzida, pós-quimioterapia. E aí, para Deus, nada é impossível. Lá naquela bendita ressonância dos 3 meses, o Benício é descoberto dentro da máquina de ressonância. Ali, eu fico toda emotiva. Ali mostra o Benício. Ele fez 3 anos essa semana. E é isso. É parte da cura, o desejo de ser curado. Obrigado, Janaína. Obrigado por dividir conosco a sua história. Era isso que a gente queria ouvir. Para a gente é muito importante poder trazer e escutar um pouquinho. E que bom que você conseguiu transfigurar toda essa energia em se tornar uma lutadora pela causa, né? Alguém que mobiliza pessoas, que faz um trabalho incrível e que está tocando muita gente, com certeza vai continuar tocando. Então, sucesso na tua trajetória, viu? Dr. Marcelo Bello, o senhor é um dos maiores especialistas do Brasil em saúde da mulher e fala de um lugar muito especial que é o INCA, né? O Instituto Nacional do Câncer. Ele tem um papel estratégico na condução da política e para a gente é muito especial poder escutá-lo. Além do Rio de Janeiro ser um estado que tem a lei, que nós esperamos também conseguir concretizar por lá, o INCA enxerga isso talvez de um outro lugar e nós gostaríamos de entender do senhor, né, em que medida o Brasil está preparado para ter a testagem genética em larga escala no nosso país. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Bom, agradecer o convite da FEMAMA. Para mim, como meus antecessores, é uma honra estar aqui no TJCC, é a primeira vez que eu venho. Apesar da minha mulher ser uma movimentadora há anos, mas nunca me convidou, né? Foi a FEMAMA que me trouxe, né? Eu vou contar um pouquinho da experiência do INCA e do que acontece no Rio de Janeiro, de forma rápida, né? E depois a gente parte para a discussão. O Rio de Janeiro tem uma estimativa para câncer de mama para o próximo triênio, até 2025, de pouco mais de 10 mil casos por ano, né? E, no caso do câncer de ovário, 710 casos de câncer de ovário. Se você leva isso para um percentual de 7% de mutadas e 15% de mutadas para câncer de ovário, talvez seja até mais do que isso, né? 20, 25, mas estamos falando aí de 720 casos de pacientes mutadas no estado do Rio de Janeiro. A rede que trata câncer de mama no Rio de Janeiro é uma rede, parece ser muito ampla, né? Tem muita gente, mas ela não é muito coordenada, ela não é uma rede tão eficiente, né? E ela tem basicamente 2 grandes hospitais que tratam câncer de mama e ovário no Rio de Janeiro, que é o INCA e o Hospital Mário Crefe. A gente corresponde por mais de 60% dos casos do Estado, né? E temos 2 leis estaduais, como o Alexandre disse. A primeira já vai fazer 10 anos, né? Vamos fazer uma festa de aniversário para ela, 2015. É a lei chamada Angelina Jolie, porque na época, foi a época que a Angelina Jolie fez aquela cirurgia e propagandeou isso. Desculpa. Ah, tá, desculpa. A Angelina Jolie publicizou a sua situação, né, publicizou a sua cirurgia, e essa lei acabou sendo batizada de Angelina Jolie, né? É uma lei que fala sobre a mutação. Eu tenho que falar muito perto mesmo, né? Fala sobre a mutação, a testagem genética para BRCA1 e BRCA2 no estado do Rio de Janeiro. Só que essa lei, como muitas,
não foi regulamentada, não teve seu orçamento previsto em lugar nenhum, não foi feito nenhum tipo de convênio com ninguém para que ela existisse, e ela está parada desde 2015. Né? Agora, esse ano, em maio de 2024, uma nova lei, também nesse mesmo sentido, é uma lei de acesso à triagem genética para pacientes que têm familiares com câncer de mama abaixo de 50 anos, pacientes acima de 35 anos, pacientes não, desculpa, mulheres. Enfim, até homens também poderiam entrar nisso, mas pessoas sem câncer até, seria triagem. Né? Ela não especifica qual painel será feito, qual gene será feito, mas fala de câncer de mama especificamente. Essa lei, a gente tentou contato, eu pessoalmente falei com a relatora da lei, com a pessoa que criou a lei, a deputada estadual, Tia Ju, que é candidata, inclusive, a vice-prefeitura hoje no Rio de Janeiro. E assim, ela, não, nós vamos fazer, vamos ajudar a senhora, vamos construir a nota técnica, vamos levar para frente, vamos, não vamos, né? Não aconteceu nada até agora. Né? E aí, a gente cai no que a gente chama, é um jargão jurídico, que é a lei de eficácia contida ou limitada, ou seja, é uma lei muito bacana, muito interessante, mas ela não é regulamentada, a gente não consegue fazer com que ela funcione, porque ela não diz quem vai pagar, ela não diz como vai ser feito, ela não estabeleceu convênio com ninguém, ela não consegue realmente evoluir como lei, ela fica, né, contida dentro dela mesma. Né? Então, no Fórum do Acesso Genético, lá em Brasília, em maio, naquele momento a gente tinha um representante da Secretaria Estadual de Saúde, eu acho que ele foi pego de surpresa, inclusive ele não esperava que eu fosse colocar ele na roda de conversa, né? E nesse dia ele me colocou, não, nós vamos fazer, vamos sentar, você vai me ajudar nessa linha de cuidado, enfim, a gente se propôs a tudo. Passei alguns meses depois correndo atrás dele, correndo atrás de outras pessoas, né? E aí a gente está batendo em ferro quente, mas o ferro esfria. E aí ferro frio não caldeia, né? Como se diz na gíria popular aí. E segundo o nosso poeta Manuel Nunes Francisco, né, malhar em ferro frio é perder tempo sem ver a obra. Então a gente desistiu, de certa forma, evidentemente, mas parei de malhar em ferro frio. E a gente passou a trabalhar por nossa conta dentro do Instituto Nacional do Câncer. Né? Então, eu vou contar um pouquinho agora da nossa experiência lá dentro. Né? O Instituto já realiza testagem genética, né? A gente tem um projeto Genoma, né, já faz para câncer de mama e ovário, testa inclusive familiares, né, é muito interessante. Esse projeto ele é da coordenação de pesquisa, né, em parceria com as unidades hospitalares. O INCA, para quem não sabe, são 4 unidades hospitalares, e as unidades que tratam câncer ginecológico e câncer de mama são as unidades 2 e 3. Né. Como todo projeto de pesquisa, ele tem uma data para terminar, ele vai atingir um número de pacientes, ele vai parar. Né, e, por conta disso, a gente firmou um convênio. Os testes são feitos dentro do INCA hoje em dia, mas eles vão parar de ser feitos dentro do INCA porque nós firmamos um convênio com a Fiocruz, né, com a UNADIG, que é o laboratório da Fiocruz, que é uma herança do Covid, né, digamos assim. Né, e criamos um grupo de trabalho, né, para dizer como é que a gente vai trabalhar dentro da instituição. Né. A gente realmente resolveu trabalhar por nossa conta. Né. Esse grupo de trabalho hoje ele é multidisciplinar, ele inclui assistência, a coordenação de pesquisa, a coordenação de assistência, ele inclui psicólogos, ele inclui os cirurgiões, enfim, os pesquisadores. É um grupo bastante interessante, a gente teve a nossa primeira reunião efetivamente semana passada. Né. O convênio com a Fiocruz está firmado, a única falta um detalhe do fluxo de entrega de resultado, é a única coisa que está faltando para a gente começar a utilizá-lo. Né. Ele é focado em câncer de mama, ovário, próstata e colo retal. Né. É um convênio interessante, porque ele é um convênio que pode ser ampliado para todo o Brasil. A Fiocruz tem capacidade para isso, se eu não me engano, ela tem 2 ou 3 laboratórios no Brasil, um em Fortaleza, um no Rio, e tem um terceiro, que eu não lembro exatamente onde é, mas são 3 laboratórios. E esse é o nosso painel genético, que vai ser feito dentro do INCA, são 27 genes e uma análise de estabilidade de microsatélites também. E quando eu estou falando aí, eu estou falando de uma proposta de 1.000 testes desse painel já para o primeiro ano de uso e 1.200 testes para o outro, ou seja, há capacidade para isso. Então, estou falando de uma cidade que tem 720 pessoas mutadas, é óbvio que você vai testar muito mais para encontrar essas pessoas, mas, assim, há capacidade instalada para que esse teste seja realizado. Esse grupo de trabalho ele vai implementar a sua linha de cuidado, a nossa linha de cuidado interna, né, elaborar um plano de trabalho para implementar a área de genética clínica e aconselhamento genético dentro do INCA. Isso é uma dificuldade para o Brasil todo, porque tem muito pouco geneticista, né, no país, e nós mesmos temos 2,
E eu encontrei um terceiro agora, meio perdido lá, uma oncologista, e já estou capturando ela para o grupo. Quer dizer, perdida no sentido que ela está na oncologia, e eu descobri que ela fazia oncogenética. E ela veio falar comigo, e a gente vai colocar ela dentro do grupo. Né? A gente está buscando ampliar esse grupo, né, com novos geneticistas, né? A gente está precisando de mais psicólogos, a gente está incluindo o serviço social, que a gente não tinha incluído da primeira vez, enfim. Mas o que é muito importante, a gente definiu que a gente vai atuar na capacitação de profissionais da saúde, como todo mundo disse aqui, né? Tanto dentro quanto fora do INCA. Né? Por quê? Porque há de existir uma referência, né, principalmente para os familiares. Né? A gente não tem como absorver todo mundo. Então, a gente vai precisar treinar as pessoas de fora para que a família com uma mutação seja, de alguma forma, acompanhada também fora do INCA. Não dá para ficar todo mundo lá dentro, né? Principalmente se não desenvolveu doença ainda. Essa capacitação, a gente decidiu nessa reunião que a gente vai, em vez do Estado, a gente agora vai partir para o município. Até porque, nesse momento, a relação com o município está bem interessante. A gente vai começar a conversar com o município, com os postos de saúde, saúde da família, né, e vai começar a promover, entender como é que a gente pode promover essa capacitação. Aliás, a minha coordenadora de ensino está aqui na plateia, está ali, acabou de me dar tchau. Eu não sei nem se ela está sabendo disso tudo. O grupo de trabalho também apoia a criação do programa de formação em oncogenética no INCA, uma residência médica em oncogenética. Isso foi aprovado no dia 24 de junho por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, é um programa de 1 ano. Também não sei se a Alessandra já... Enfim, estava sabendo disso? Estava, né? Estava. Né? E isso, assim, os requisitos mínimos estão ali, são basicamente as especialidades que a gente já forma dentro da instituição. Você esticar isso por mais 1 ano, né, e poder fazer essa formação é muito interessante para a gente. E eu vejo hoje, no cenário atual, uma janela de oportunidade. A gente ouve em todas, não são palavras minhas, são palavras que eu ouço em todas as reuniões, câncer é uma prioridade para o governo, o Ministério da Saúde está centrado nisso, né, o diagnóstico em oncologia é um desafio nacional, e agora vem o programa Mais Acesso a Especialistas. Né? E esse programa, eu vejo como uma janela de oportunidade, porque ele vai focar numa linha de cuidado em atenção especializada. Né? Ele vem trazendo a a oferta de cuidados integrais, OCI, né, que nada mais é do que você muda o teu foco para pagamento, em vez de pagamentos por demanda, por serviço, você passa a pagar você passa a criar um modelo de financiamento baseado numa linha de cuidado. Né, e talvez esteja na hora de inserir dentro dessa linha de cuidado a testagem genética. Até porque fui perguntado hoje, mas o teste é muito caro. Olha, o teste da Fiocruz, eu não vou me arriscar a falar preço, mas é muito barato. É muito mais barato do que a gente faz aí fora. E olha que aqui fora, hoje, nos laboratórios privados, ele custa R$ 1.500, R$ 1.600. É muito mais barato. Né? Então, assim, não é um problema fazer teste. Né? A gente vê também, eu vejo particularmente, que estratégias de atenção a pessoas com suspeita de câncer hereditário está totalmente alinhado com os objetivos de diretriz da prevenção e diagnóstico precoce que estão no Plano Nacional de Prevenção ao Controle do Câncer e no Estatuto da Pessoa com Câncer. Né? E o aconselhamento genético ele já foi considerado uma estratégia de prevenção na Política Nacional de Pessoas com Doenças Raras. Né? Então, assim, o Ministério enxerga bem isso aí, como o aconselhamento é importante. Né? E já faz parte, desde 2016, do rol da ANS. Quer dizer, o sistema de saúde suplementar tem, a gente ainda não está fazendo, a gente tem que fazer. Né? Existe uma proposta de implantação de um Programa Nacional de Atenção à Pessoa com Predisposição Hereditária ao Câncer. O INCA é uma proposta, é um projeto de várias instituições, o INCA participa, nosso representante é o Dr. Miguel Ângelo, que é o chefe da pesquisa genética do INCA. Né? E esse programa ele propõe uma triagem ampla, né, para identificar essas pessoas, dentro de critérios, né, evidentemente, pessoas com câncer ou não, e, a partir daí, uma regulação para o que foi chamado... Para um serviço que seria implementado, chamado, o nome é meio complicado, SAPARC, né? O Serviço de Assistência à População de Alto Risco para o Câncer Hereditário. E dentro desse SAPARC é onde as coisas aconteceriam, né? Onde você faria o pré-teste, o aconselhamento, pré-teste, teste, pós-teste, né? E o que aconteceria depois dos pacientes que deveriam, que apresentassem uma mutação. Enfim, aí, a partir daí, a construção de protocolos dentro do próprio PCDT seria necessário ser feito. Né? O INCA foi convidado recentemente para trabalhar
junto com a Secretaria Estadual de Saúde, na construção da política estadual para o câncer de mama e colo retal. Isso está acontecendo em reuniões essa semana. Eu até comentei hoje, brinquei agora de manhã aqui, eu procurei muito a Secretaria de Estado de Saúde para falar sobre a testagem genética, nunca consegui grandes devolutivas, mas hoje eles estão atrás de mim, já mandaram 300 mensagens porque estão com problema e vão precisar da nossa ajuda. Então, chegou a hora da gente falar agora de mais coisas, né? E, para finalizar, semana agora, dia 5 de setembro, semana 10 dias atrás, 12 dias atrás, a Conitec aprovou um inibidor da PARP, o olaparib, para tratamento de câncer de ovário, né, para pacientes com testagem positiva para BRCA somático, né? Mas isso abre uma porta, porque essa porta, como a própria AstraZeneca me explicou hoje, para os pacientes BRCA1 que não conseguirem fazer o teste somático por deficiência na amostra, enfim, vai ser oferecido o teste germinativo. E aí você vai passar a testar uma paciente de forma germinativa, se ela tiver uma mutação, alguma coisa vai ser feita. Então, eu acho que isso é algo que, se um pouquinho de pé na porta, começa a aparecer aí. E esse é o nosso novo campus, onde a gente vai integrar ensino, pesquisa, assistência, prevenção, tudo no mesmo espaço. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Acho que são boas notícias. Nós temos boas perspectivas aí de implementação. Eu queria, antes de passar para as perguntas, pedir para rodar o nosso VT da campanha Outubro Rosa. A FEMAMA, nos seus 18 anos, já está na sua 18ª campanha de Outubro Rosa, e nesse ano nós queremos também destacar a importância da testagem genética, dentro do debate que nós estamos fazendo sobre com mais informação somos mais vida. Então, por favor, se puder soltar o VT. Você sabia que os cânceres femininos, se diagnosticados precocemente, podem ter grande chance de cura? Mesmo assim, a taxa de mortalidade das mulheres brasileiras continua crescendo. O acesso à informação sobre câncer de mama é essencial para salvar a vida de milhões de mulheres do Brasil. Conhecer os sinais, sintomas, entender mais sobre a importância dos exames de rastreamento e do diagnóstico, as suas possibilidades de tratamento e saber onde buscar ajuda faz toda a diferença. Informação é um direito e conhecimento é uma forma poderosa de prevenção. Com mais informação, somos mais vida. Acesse femama.org.br e compartilhe essa mensagem. Uma campanha da FEMAMA para o Outubro Rosa 2024. Nós recebemos aqui, então, algumas questões. Eu queria começar pelo ponto que traz a Fabiana, em que ela conta rapidamente aqui. Considerando que eu, como paciente do SUS, tive câncer de mama aos 23 e aos 36 anos, minha mãe aos 52, minha irmã aos 38, e agora minha mãe enfrenta câncer de ovário, todas triplo negativo, e sabendo que esses cânceres poderiam ter sido evitados se o teste genético BRCA fosse disponibilizado no SUS, como nós, pacientes, podemos nos mobilizar para que o governo entenda que investir em testes genéticos preventivos não só salvaria vidas com diagnósticos precoces, mas também reduziria significativamente os custos de tratamento no SUS. Gostaria de ouvir um pouquinho o comentário de vocês sobre a fala da Fabiana. Nossa, que relato. Obrigado pelo relato, né? Eu acho que a gente tem que dar cara para a doença que a gente está tratando. A gente teve aqui ao lado a respeito de votação de política e câncer, então a gente está em ano eleitoral, acho que escolher bons candidatos é um bom ponto de partida, mas não é o suficiente. E eu sempre vou empoderar as pacientes e procurar exclamar e registrar as reclamações de forma oficial. A gente lida com pacientes que têm um nível socioeconômico muito baixo na UFMG, mas da forma delas, elas conseguem, sim, procurar ouvidoria, assistente social, e eu acho que ir subindo isso até chegar no Ministério Público. Eu acho que a gente tem que engajar e tirar as pessoas da zona de conforto. Um caso como esse, o caso como eu apresentei, não pode passar desapercebido pelos profissionais de saúde.
A profissional que atendeu a minha paciente, por exemplo, a paciente que eu citei, ela fez isso, não só a paciente registrou reclamação, ela também. E eu acho que se associar a outros pacientes e procurar organizações como a FEMAMA, que tem orientações e tem uma linha de cuidados voltada para paciente, é muito importante. Então, eu acho que procurar que o seu direito seja cumprido, registrar suas reclamações, se associar a outras pacientes tratando no mesmo serviço, mais gente fazendo reclamação, realmente vai ter um impacto maior, e procurar ONGs e organizações e associações de paciente. Eu não vejo outro caminho que não seja sensibilizar o poder público. Isso é fundamental. E na verdade, a pergunta seria qual é a melhor maneira de amplificar o que já está sendo feito. A gente tem visto muitas campanhas junto, né, às organizações de advocacy, de apoio, né, de organizações de apoio aos pacientes, FEMAMA, né, encampando essa estruturação. Então, é amplificar o que vocês já estão fazendo junto às organizações dos pacientes e sensibilizar, ao mesmo tempo, o poder público, que é o principal, que é o que determina a execução das ações, mas também sensibilizar, como vocês já fazem, sociedades de classe, sociedade civil, órgãos de controle. Órgãos de controle estão extremamente atuantes nesse sentido. Então, não é como a pergunta não é como seria melhor fazer para que se aumente essa visão da incorporação de novas tecnologias. É como se faz para amplificar mais ainda do que já estão fazendo, nesse sentido de sensibilizar vários setores da sociedade e o principal que executa, que é o poder público. E lembrando que o câncer ele já se tornou, em alguns locais da federação, como a principal causa de óbito dentro daquele nicho populacional. Então, o câncer ele sempre será debatido, cada vez mais visando o incremento de novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, discutindo sobremaneira como será, né, a implementação de recursos, como será o financiamento para toda essa política de prevenção, diagnóstico e tratamento. Queria fazer também um adendo aqui que o SUS é patrimônio, né, de todos, mas que precisa ter gestão no município para que isso dê certo. Eu moro em Guarulhos. Guarulhos tem 1.300.000 habitantes, é a segunda cidade maior do estado de São Paulo e não tem tratamento do câncer. Hoje, um paciente com diagnóstico, ele se desloca de Guarulhos, vem para São Paulo para sobreviver. Isso é muito triste, porque na outra ponta, que eu sempre me coloco numa situação de acesso, mas na outra ponta falta o básico. Falta diagnóstico precoce, falta exames, não adianta nada, né, o paciente ter acesso a uma UBS, só que ela demora 2 anos para marcar um exame dentro do SUS hoje. Eu converso com pacientes hoje diariamente na cidade, e há pouco tempo conheci uma jovem de 27 anos, já com diagnóstico de metástase, e ela ia até a UBS, e a UBS falava para ela, isso daí é uma hérnia de disco, sem ao menos fazer um exame. Hoje ela está com metástase óssea, ela está junto comigo como ativista da causa, porque a gente precisa brigar por políticas públicas também. Eu queria só fazer um adendo também. É uma situação que eu tenho experimentado toda vez que a gente começa... Toda vez não, a gente começa... O INCA faz os seus testes genéticos, a gente começa a divulgar isso começa a ir para as redes sociais de diversos pacientes, e aí a gente, indiretamente, a gente começa a pressionar o sistema. Né? O que eu recebo de pessoas, de mensagens, de e-mails, de pessoas querendo fazer o teste lá, e não tem como, porque não são nossos pacientes, é muito grande, mas aí a gente começa a empoderar essas pessoas. Olha, você está tratando aonde? Já estou tratando, você tem que pedir isso aí, o seu gestor aí, enfim. Aí outro município, assim, o teste está aí, o Estado do Rio tem 2 leis para isso, as leis são essas. Né? Infelizmente, eu não consigo fazer teste para todo mundo, mas pressionar o sistema a gente vai, pode ter certeza.
Outra questão importante que foi discutido aqui no fórum, que foi apresentado, a doutora Rosemar falou, é extremamente importante a análise do cenário que a política de prevenção e controle do câncer, obrigatoriamente, está envolvendo todos os níveis de atenção. Então, olhar para todos os níveis de atenção, essa política é indissociável, tem que ser feita. Desde a atenção primária, né, atenção primária esta, onde estão inseridos os médicos de saúde da família, os médicos clínicos gerais, que são, na verdade, os ordenadores do cuidado da atenção. Então, são eles que vão identificar os casos suspeitos, eles que vão identificar um cenário propício para uma suspeita de câncer e levar ao encaminhamento. Então, voltar o foco cada vez mais para todos os níveis de atenção é extremamente importante. Primária, a especializada ambulatorial, atenção essa na qual estão inseridos os especialistas, os mastologistas, os cirurgiões oncológicos, os oncoginecologistas, os próprios médicos da genética clínica, eles que vão encaminhar para a atenção terciária, né, que são os nossos CACONs e UNACONs. Então, ter essa visão ampla de que o cenário, os níveis de atenção estão interligados é muito importante. E, voltando às campanhas de conscientização, capacitar esses profissionais da atenção primária no intuito cada vez maior de identificar casos suspeitos. A gente sabe que tem a lei dos 30 dias, né? Seguida da lei dos 60 dias, que é o do tratamento, para que possamos acelerar esse tratamento e torná-lo mais precoce. Obrigado, doutor. Deixa eu aproveitar, nós temos ainda um tempinho aqui para mais umas questões. Ao doutor Marcelo, você acredita que tem espaço com a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro para inclusão também do câncer de ovário na política estadual? E para a Janaína, aqui a pergunta do Rafael, ele diz, em primeiro lugar, parabéns por ser tão forte e nunca desistir. E, em segundo lugar, gostaria de saber de que maneira foi feita a árvore genealógica, pois informações sobre parentescos, às vezes, não estão tão disponíveis. Então, como isso foi feito? Doutor, depois Janaína, por favor. Eu acredito que seja possível incluir no programa estadual de oncologia a testagem genética para câncer de ovário, até porque se você está brigando para testar câncer de mama, câncer de ovário é muito menos. E o INCA hoje tem uma particularidade que ele trata praticamente todos os cânceres de ovário do Estado. Então, para nós é muito interessante. A gente vai testar, aliás, desculpa, a gente está testando o câncer de ovário, né, e a gente faz quase todos esses 710 casos, 600 são feitos lá, 500 são feitos lá por ano. Assim, não realmente é muito mais simples fazer a testagem para o câncer de ovário se você tem a porta aberta para o câncer de mama também. Rafael, obrigada. Eu acho que eu não sou forte, né? Eu tive que ser forte por conta do meu filho, eu não tive outra escolha. Mas, para entender um pouquinho como funcionou, eu tive acesso a uma consulta com um oncogeneticista e ele me trouxe essa pauta. Ele falou, olha, eu vou te dar aí uns dias para você voltar em um retorno, fala com a família. Então, eu liguei para tias, eu liguei para primas, eu fui realmente fazendo esse desenho junto com o médico para a gente entender de onde viria tudo isso, né? Meu pai tem o BRCA1 positivo, né? E assim, nunca, graças a Deus, não desenvolveu nenhuma doença. E eu acredito muito que a mãe dele teve alguma coisa, porque ela faleceu aos 35 anos de idade, e aí nunca disseram qual foi a causa do óbito. Então, para mim, existe algo nesse sentido, mas foi essa investigação mesmo, com tias, primas, primos. Eu sou a caçula de uma família gigantesca. E, para mim, isso é até assustador, porque eu tive o diagnóstico e eu fico mesmo alertando a família, falando da importância e explicando que não adianta nada, né? Você ter um acesso a um exame de uma ressonância para diagnóstico de câncer de ovário, porque não dá para visualizar. Então, graças a Deus, existe esse acesso da testagem genética para a gente conseguir ter uma sobrevida maior aí com cirurgia preventiva.
Obrigado, Janaína. Eu estou sendo informado aqui que nós já estamos com o tempo estourado. Eu tenho mais algumas questões. Eu queria pedir, por favor, para vocês entrarem em contato conosco. Nós queremos dialogar com todos os grupos, ativistas, profissionais, representantes de sociedades médicas. Quem não pegou uma cópia do Policy Paper, nós temos aqui na frente, é possível baixar também no site da FEMAMA, fazer o download. Eu queria agradecer muitíssimo a todos os nossos painelistas que estiveram aqui. Como eu disse, essa é uma causa que nos é muito cara, mas é também uma causa do paciente, né, do Sistema Único de Saúde. Hoje, o projeto de lei para testagem genética no SUS, só para eu emendar aqui uma última questão, ele está em fase final para votação no plenário da Câmara. Então, nós estamos tentando convencer deputado Arthur Lira, colocar o projeto em votação por ocasião do Outubro Rosa. Então, quem puder nos apoiar nas redes sociais, fazer barulho, fazer essa movimentação conosco, sem dúvida nenhuma, o projeto ele tem tudo para passar esse ano, quem sabe no ano que vem, e aí a testagem genética está, de fato, começar a ser disponibilizada de maneira ampla e integral em todo o sistema único de saúde do país. Então, muito obrigado a quem permaneceu conosco aqui, a gente encerra o nosso painel, e esperamos contar com vocês no apoio a essa causa dos testes genéticos BRCA 1 e 2. Obrigado, gente. Driving to my enemy, just you and me. Underneath the sunshine.